Bom dia, senhoras e senhores. Eu sou a vereadora Vanessa de Jesus, membro da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Guarulhos. Está presente também a vereadora Carol Ribeiro. Vi também entrar o vereador Leandro Dourado. E ela é secretária da nossa comissão. O pastor Anistaldo não está presente por compromissos partidários. Então, nós vamos dar sequência a essa audiência. Neste momento, a Comissão de Finanças e Orçamento tem a honra de receber a Secretaria da Fazenda, que irá demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre do ano de 2021, obedecendo desta forma ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Esta audiência está sendo realizada de maneira online, cujo link de acesso para a participação foi divulgado previamente. Estão remotamente presentes o senhor Mário Sazak, secretário adjunto da Fazenda. Está a senhora Patrícia Paulino do Campo, diretora de Planejamento Orçamentário. O senhor Oscar Otávio Bonilha Neto, diretor de Departamento do Tesouro. O senhor Fábio Roberto Pavão, diretor da Despesa. O senhor Mário Augusto Correia, assistente de Gestão Pública. E também o senhor Guilherme Costa Moreira, da Divisão de Planejamento Orçamentário. Após a apresentação, abrirei a palavra para os vereadores que tiverem questões relacionadas ao cumprimento das metas fiscais. Os munícipes que desejarem fazer seus questionamentos poderão fazê-lo por escrito através do envio de mensagem para o e-mail audiências.comissões@guarulhos.sp.leg.br, informando nome completo, número de CPF e telefone para contato, juntamente com os questionamentos redigidos. As inscrições somente serão aceitas na hora da audiência. Neste momento, com a palavra, o senhor Guilherme Costa Moreira. Bom dia, nobres vereadores, caros colegas, todos os demais que nos acompanham. Vou alternar a tela para a apresentação. Se em algum momento for necessário, podem pedir que eu volto e repito o que for necessário. Nosso objetivo aqui hoje é demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2021. A gente vai começar a nossa avaliação, como sempre, pelas receitas. E ao falar de receitas, antes de entrar no assunto em si, é legal a gente ter em mente os índices macroeconômicos do exercício de 2021. Em 2021, fechamos o ano com o IPCA, apurado pelo IBGE, de 10,6%, ou seja, a inflação média em 10,6%, e o PIB com um crescimento de 3,9%. Quando a gente compara a nossa receita arrecadada de 2020 com 2021, primeiro aqui a gente quebrando as receitas somente em receitas correntes e de capital, a gente vai ver que as receitas correntes foram de 4,2 bi em 2020 para 4,8 bi em 2021, um crescimento de 12,3%. Já as receitas de capital foram de 100 milhões para 116, um crescimento de 15%. Considerando apenas a receita líquida, a gente vê que foi de 4,0 bi para 4,5, um crescimento nominal de 11,5%. Isso sem considerar aquela inflação de 10,06% do IPCA que a gente acabou de falar. Analisando mais detalhadamente essas receitas, quebrando as receitas correntes em impostos, receitas de contribuição, receita patrimonial, serviços, transferências correntes e outras receitas, e as receitas de capital em operações de crédito, alienação de bens, amortização e transferências de capital, vale a pena chamar a atenção aqui, primeiro, a receita de impostos, taxas e contribuições de melhoria. Nela aqui estão incluídas o IPTU, o ISS e o ITBI, principalmente. Então, a gente vai ver que em 2020, essa receita de impostos foi de 1,3 bi
para 1,565 em 2021, um crescimento de 16,65%, impulsionado principalmente, e nessa ordem, pelo ISS, a dívida ativa do IPTU e o ITBI. Vale também chamar a atenção do aumento da receita patrimonial, que em 2020 foi só de 8 milhões, mas em 2021 ela foi para 26,8 milhões, um crescimento de 217%. Dessa diferença de 8 para 26, 10 milhões é no aumento da rentabilidade. Como a receita do exercício de 2021 foi bastante maior, o dinheiro parado na conta, rendendo, também foi bastante maior. Outro ponto do crescimento da receita patrimonial foi a outorga do Zona Azul, que contribuiu com 8 milhões nesse crescimento. Vale também pontuar a receita de serviços, que nessa onda de receitas crescentes, elas tiveram uma retração de 17,9%. E aqui, compreendido nessa tarifa, nessa receita de serviços, estão o polo gerador de tráfego, com uma queda de 2,5 milhões, e a tarifa de esgoto com a queda de 3 milhões. As transferências correntes, que são o maior montante dentre as receitas correntes, e dentro dela tem o ICMS, o IPVA, o Fundo de Participação nos Municípios, tiveram um aumento de 10,94%, principalmente alavancados pelo ICMS. Teve um resultado bastante expressivo. Já nas receitas de capital, vale chamar a atenção para as operações de crédito, que foram de 29 milhões em 2020 para 40 em 2021. Então, aqui nessas operações de crédito, a gente tem o programa Saneamento para Todos, o programa ProTransporte e os 19 milhões da CAF. Seguindo, analisando agora, ainda comparando o exercício de 2020 com o de 2021, olhando as receitas rubrica a rubrica, então aqui estão elencadas as rubricas com principal receita, da maior para a menor, e ao final agrupadas em demais receitas. A gente vai ver lá em cima, a maior arrecadação foi a de ICMS, com um aumento de 26,2% em relação ao ano de 2020. Então, um aumento muito maior do que só a inflação, por exemplo. O ISS-QN, também seguindo a mesma toada, com um aumento de 20,7% em relação ao exercício anterior. A parcela do ICMS que compõe o Fundeb, obviamente, sobe o ICMS e também sobe a parcela dele destinada ao Fundeb. O IPTU subiu 4% em relação ao ano anterior, e vale destacar, lá mais para baixo, a dívida ativa de IPTU, reflexo direto do nosso PPI, que teve um prazo estendido, então um efeito bastante efetivo, com um aumento de 55,5% em relação ao ano de 2020. Comparando agora as mesmas receitas rubrica a rubrica, só que comparando com o valor orçado na LOA. Então, comparando o arrecadado de 2021 com aquele que estava na lei orçamentária de 2021, a gente vê que o ICMS superou em 16% o inicialmente orçado, o ISS-QN ficou 2% abaixo, o IPTU ficou 8% abaixo, o IPVA superou em 4%, a dívida ativa de IPTU superando em 22% o valor inicialmente orçado. Seguindo a nossa avaliação, vamos avaliar as despesas. E na mesma pegada que a gente fez com as receitas, vamos comparar o exercício de 2021 com o de 2020, primeiramente agrupados em receita orçada inicial, orçado atualizado, empenhado, liquidado e pago. Vale chamar a atenção que do orçado atualizado de 4,5 bi em 2020, ele finalizou 2021 com valor orçado de 4,9 bi. Quando a gente olha para os valores empenhados, a gente vê que dentro do exercício, em 2020, foram empenhados 84,5%. Já em 2021, um percentual um pouco maior de empenho, 86,9%. Quando a gente olha em valores liquidados e pagos, o exercício de 2021 fica abaixo do de 2020. A seguir, a gente vai segregar as despesas em despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas com pessoal, juros e encargos da dívida, outras despesas correntes,
E as despesas de capital são as de investimento, inversão financeira e amortização da dívida. Vale chamar a atenção aqui, primeiramente, despesa com pessoal e encargos teve uma variação bastante pequena, um crescimento de apenas 0,5%, ainda fruto do congelamento de despesas com pessoal proveniente da Lei Complementar 173, que impedia a gente de aumentar gastos com o pessoal. Juros e encargos da dívida e lá embaixo a amortização da dívida, a gente vê um crescimento bastante grande. Isso porque em 2020, por conta da pandemia, vários parcelamentos tiveram seus vencimentos suspensos. Então, o município não precisou pagar boa parte da sua dívida em 2020. Em 2021, não tivemos essa suspensão de vencimentos, tivemos que cumprir com todos eles regularmente. Então, naturalmente, a despesa com juros e encargos da dívida e amortização da dívida aumentaram bastante. Quando a gente olha em outras despesas correntes, um aumento de 10,5%. E o que chama mais a atenção de toda essa parte de despesas, as inversões financeiras, que foram de R$1.000 em 2020 e de R$124 milhões em 2021. A única despesa aqui contemplada nessas inversões financeiras é o aumento de capital para a Proguaru. Despesas essas destinadas ao encerramento das atividades da Proguaru. Então, pagamento da rescisão dos funcionários, dívida contratual, dentre outros. Seguindo, olhando o quadro de despesas por órgão, por questão de layout, de tamanho, não é possível apresentar aqui todas as secretarias. Estão elencadas em valor orçado atualizado do maior para o menor, ao final agrupadas por demais secretarias. A gente vai ver, como sempre, encabeçando a lista, a Secretaria de Educação, com valor orçado de 1,3 bi, em seguida a Saúde, com valor orçado de 1,2 bi, encargos gerais do município, 700 milhões, secretarias de obras, 460 milhões, e considerando valores empenhados, a mesma lógica segue. No quadro a seguir, a gente apresenta um gráfico com os valores pagos para a secretaria, e aí a gente tem a real noção do quanto as secretarias de saúde e educação e os encargos gerais do município contribuem nessas despesas do município. Na próxima parte, a gente vai entrar nos resultados fiscais. Resultados fiscais, a gente vai falar de resultado primário e nominal, que tem suas metas definidas na LDO e avaliadas quadrimestralmente por nós. Resultado primário. O resultado primário vai medir para a gente a diferença entre as receitas primárias e as despesas primárias, ou seja, a diferença entre o que a gente recebeu e o que a gente executou de despesa. Aqui, como despesa, já vou fazer um parêntese, a gente está considerando a despesa liquidada. Então, a gente tem como receitas primárias totais 4,8 bi, despesas primárias totais 4,1 bi, gerando para nós um superávit primário, receitas menos despesas, de 647 milhões. A LDO previa um resultado negativo de 304 milhões, ou seja, superamos e bastante aquela meta proposta lá na LDO. A seguir, o resultado nominal. Resultado nominal vai medir para a gente, no fim das contas, a variação da nossa dívida fiscal líquida. Então, a gente vai ter a análise lá da situação em 31/12 de 2020, comparando com a situação de 31/12 de 2021. A dívida consolidada foi de 2,076 bi em 2020 para 2,3 em 2021, um aumento de 11,6%. Efetuadas as deduções, que são a disponibilidade de caixa e os restos a pagar processados, a gente fica com a dívida consolidada líquida, que nesse caso é igual à dívida fiscal líquida, em 2020 de 1,969 bi e em 2021 de 1,933 bi, ou seja, a nossa dívida fiscal líquida reduziu de 2020 para 2021 1,8%. Nosso resultado nominal, então, ou seja, a dívida em 2021 menos a dívida em 2020, foi negativo de 35 milhões. Nossa dívida reduziu 35 milhões. A LDO previa como meta
um aumento de 59 milhões, portanto, ficamos bastante acima da meta. Ok, atingimos a meta com alguma vantagem. A seguir, a gente mostra um gráfico mostrando a evolução de resultados primário e nominal. E nesse histórico, o que é desejável e o que a gente verifica, pelo menos nos últimos 5 exercícios? Que o resultado primário, ou seja, que as minhas receitas menos as minhas despesas, tem ficado acima da linha do gráfico. Ou seja, a gente tem arrecadado mais do que gasta. Já o resultado nominal, onde o desejável é que ele seja negativo, ou seja, é desejável que a minha dívida fiscal sempre diminua, a gente vê que, com frequência, esse resultado fica abaixo da linha do eixo, o que mostra o trabalho frequente em redução da dívida fiscal do município. A seguir, falando dos limites, e aqui a gente vai abordar o limite de gastos com pessoal, o limite de endividamento, a aplicação mínima em educação e saúde. Vejamos. A gente vai começar pelo limite de gastos com pessoal. E aqui a gente vai ver, de diferente dos demais exercícios e das demais apresentações, o item outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização. Esse valor, geralmente, a gente trazia zerado, ele não era computado, porém, após definição por portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, nota técnica do Ministério da Economia, Lei Complementar 178, dando prazos de que, a partir de 2021, deveriam passar a contar no cômputo do gasto com pessoal aquelas despesas decorrentes de contratos com terceirizadas, o município de Guarulhos se adequou às leis, obedeceu aos prazos, e esse valor passa a constar do nosso cálculo de limites. Nossa despesa bruta com pessoal, 2,2 bi, pessoal ativo, 1,7 bi, pessoal inativo e pensionista, 205 milhões, despesas com contratos terceirizados, 257 milhões. Efetuadas todas as deduções pertinentes, a gente chega na despesa líquida com pessoal de 2,151 bi. Isso representa, da nossa receita corrente líquida, 48,4%. O limite de alerta, definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, é de 48,6%. A gente está bastante próximo, mas considerando essa entrada das despesas com contratos terceirizados agora, é bastante interessante a gente ter conseguido se manter ainda dentro do limite, mesmo com essa nova despesa passando a entrar no cômputo. A seguir, um gráfico mostrando o histórico do gasto de pessoal, e a gente vai ver que em 2021 a gente fechou o exercício desenquadrando o limite de alerta, com gasto de pessoal acima do limite de alerta, e justificando isso, nem tanto por um aumento de gasto com o pessoal, mas muito mais pela queda na receita corrente líquida. Sendo percentual, a queda na receita vai influenciar no aumento do percentual. Então, muito mais uma queda na nossa receita corrente líquida em 2020, por conta de toda a crise econômica gerada pela pandemia. Já em 2021, com a receita se restabelecendo, mesmo com o aumento da despesa com o pessoal, com esse cômputo de terceirizados, a gente conseguiu se reenquadrar abaixo do limite de alerta. A seguir, o limite mínimo de gastos com a educação, a gente fechou o exercício de 2021 com 26,02%, com alguma margem acima do limite mínimo de 25%. Já a saúde, fechamos o exercício de 2021 com 24% de despesa empenhada, ainda bastante acima do limite mínimo de 15%, definido pela Lei de Responsabilidade. A seguir, a nossa dívida consolidada. A gente já analisou lá, enquanto falávamos de resultado nominal, a variação da dívida. Aqui a gente vai ver a nossa dívida consolidada da líquida em relação à receita corrente líquida. Então, a gente vai ver aqui, no final do exercício de 2021, a nossa dívida consolidada de 2,3 bi, efetuadas as deduções da ordem de 382 milhões, a gente tem uma dívida consolidada líquida de 1,933 bilhões.
Em relação à receita corrente líquida de 4,445 bi, a gente tem um percentual de endividamento da ordem de 43,5%, abaixo tanto do limite de alerta como do limite definido pela resolução do Senado Federal. Vendo graficamente, a gente vê que nesse momento, encerrado o exercício de 2021, Guarulhos tem o seu menor endividamento de pelo menos os últimos 20 anos, com a queda frequente desde o exercício de 2017, um grande degrau lá em 2018, após o encerramento do SAAI e a resolução daquela dívida e a concessão do serviço da Sabesp. Então, mantemos endividamento em ordem bem baixa nesse momento. É o que tínhamos a apresentar. Agradeço a atenção de todos e nos colocamos à disposição para qualquer dúvidas que permaneçam. Nós vamos direcionar um questionamento que veio por parte de um munícipe, e aí eu deixo ao encargo do secretário para poder responder agora, ou da maneira que achar melhor, de repente via e-mail. Não é? A pergunta é a seguinte: o governo federal atribui reajuste de 33% no piso salarial profissional nacional, de acordo com a Lei 11.738 de 2008, acredito. Tem um erro de dígito aqui, 2008. Os profissionais do magistério de Guarulhos receberam o referido reajuste ou já estão com o piso salarial atualizado e desde quando? Por ser uma questão que não afeta, que não ser afeta somente a Secretaria da Fazenda, eu sugiro que seja encaminhado via e-mail e respondemos formalmente. Bom, nós não temos mais nenhum outro questionamento, nenhuma outra pergunta. Eu quero agradecer a todos que participaram dessa audiência, agradecer a todos que estiveram presentes conosco aqui. Já justificamos a ausência do presidente, do pastor Anistaldo. Desejar a todos vocês um excelente dia, e não havendo mais nenhuma matéria a ser tratada, eu dou por encerrada essa audiência. Um bom dia a todos.